nesse evento do Prerrogativas, quer dizer, a pergunta central, né, todo mundo, e vários advogados, tal, era quem vai ser o próximo ministro da Justiça. Eu até troquei umas mensagens com o Alex antes do programa. Eu achava, de fato, que o Lewandowski estava fora, pela questão do setor privado e tal. E também, assim, quer dizer, pelo fato de já ter cumprido uma tarefa, uma missão, mas é unânime a avaliação lá, geral. Eu não vou dizer quem disse isso, mas já falei que tinham várias pessoas importantes. Todo mundo dizendo, olha, se o Lewandowski quiser, ele será, né? Então, não foi feito ainda um convite formal, mas essa informação circulou na imprensa e tal, para já botar o balão de ensaio para ver como é que seria a reação. E tem um aspecto importante do Lewandowski, ministro da Justiça, que é alguém que fale de igual para igual com os ministros do Supremo. Né? A escolha do PGR, Gonê, e mesmo o próprio aval à escolha do Dino, teve uma participação forte do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. E acho que o Lula está buscando alguém que tenha muito peso jurídico, institucional, político, não para confrontar o Supremo, mas também para não ficar na mão, assim, né? Porque não são todos assim amiguinhos em nome da democracia sempre. Né? Então, o Lewandowski é, de fato, o favorito. O Marco Aurélio é um nome que está sendo lembrado, e a Gleisi deixou claro também para o presidente Lula que não vai para o Ministério da Justiça, não. Diga, Dani, então está aqui o nosso possível futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O ministro acabou de sair do Supremo, né? Então a interlocução, o entendimento de como funciona o Supremo é muito grande, facilita para o equilíbrio dessas tensões que geralmente aparecem aí, muito, às vezes, com questões menores e se transformam num embate que parece o executivo contra o judiciário e contra o legislativo. Então, as principais tensões que têm surgido ultimamente têm sido nessa questão. Tem um fator que a gente precisa olhar assim com um certo cuidado, que é esse papel que o Supremo também tem cumprido nos últimos anos. Desde a Lava Jato até aqui, até antes, né, da própria mensalão, o Supremo tem se comportado como um parlamento, e isso é muito perigoso. Os ministros têm saído muito além daquilo que se pede de um magistrado, de um Supremo Tribunal Federal. Até a definição da escolha do presidente sobre o indicado tem sido aí escancarado, assim, não é uma coisa mais de bastidores, aquela coisa, enfim, a gente tratou disso aqui nos últimos dias. Então, acho que a possibilidade do Lewandowski ir demonstra que a gente continua fora de um eixo que a estabilidade democrática dentro das instituições e o perigo que isso pode representar sempre para o bem e para o mal. A contenção que o Supremo fez para a democracia foi muito importante durante o governo Bolsonaro, mas ela também foi o fator principal que levou o país, no momento anterior, com a Lava Jato, a chegar ao ponto que chegamos. Então, essa linha tênue é muito perigosa, e eu sempre tenho uma certa preocupação com esse papel que o Supremo tem tido na política, dentro da definição da política. Isso é uma instabilidade que sempre fica prejudicial para o nosso campo, para o campo progressista, para o campo de esquerda, né? Para o campo que propõe justamente coisas que possam mexer com uma estrutura dos setores econômicos. Do ponto de vista da Gleisi, de fato, no ano eleitoral, o Partido dos Trabalhadores, né, no ano seguinte, né, ano que vem, perder a liderança com ela, que já tem um acúmulo e uma atuação bastante forte aí nos estados, acho que seria uma perda difícil, porque ela já construiu ao longo desse período, ela já pavimentou o caminho nessa direção. E uma outra liderança para fazer isso, ainda que esteja dentro do escopo, enfim, tudo isso acho que alteraria também essa dinâmica num ano que é muito importante, que, como disse o José Dirceu, né, se a gente perder nas eleições agora, a direita o Centrão vai pegar mais um teco do governo aí, e isso vai também criar outras condições políticas, juntando com essa questão do Supremo e o resultado das urnas, isso pode criar um ambiente ainda mais de cordas para o Lula, né? Eu acho que ele resolve vários problemas, né? Primeiro, um substituto à altura do Flávio Dino, que foi o ministro, ele e o Haddad foram os ministros, né? Se tivesse assim, troféu dos destaques do ano dos ministros, né? Acho que não há dúvida que foi o Flávio Dino e o Haddad, né? Então, primeiro tem que ser uma pessoa, né, à altura. Eu acho que é bom para o governo que seja um nome fora do espectro partidário. Porque aí, se o Lula coloca alguém de um partido no Ministério da Justiça, o PSB vai dizer, não, mas a vaga é nossa, porque o Flávio Dino é nosso. Senão Então, colocar uma pessoa, né, irrelevante, que não tem ligação com o partido, é a melhor solução que tem para o Lula, porque aí não tem, não preciso compensar o Centrão com nada, não preciso compensar o PSB com nada. Esse cara é o ministro da Justiça, é o ministério mais importante, é o primeiro ministério. Cada dia surgem mais sinais de que o presidente Lula não vai apenas substituir o Dino no Ministério da Justiça, que ele vai fazer uma dança das cadeiras, né, uma mexida mais ampla em janeiro. Porque como o Dino só toma posse em fevereiro lá no Supremo,
considerando que o nome dele seja aprovado, né, o Lula terá ao longo de janeiro para fazer isso. Ali tem situações, por exemplo, o Juscelino Filho é muito desgastado, o ministro das Comunicações do União Brasil, que tem o tempo todo denúncias contra ele, denúncias sobre condutas, né, condutas aéticas, usou o avião da FAB para assunto particular, tem acusação de desvio de verba de emenda parlamentar. Em suma, ele com a irmã que é prefeita, os problemas, né? O tempo todo tem denúncias contra esse ministro desgastado. Aí você pega um ministro do PT como o Márcio Macedo, olha, ele vai ser candidato a prefeito de Aracaju, se for, o Lula vai dizer, olha, então é melhor sair logo, porque quem vai ser candidato a prefeito teria que sair em abril, né? Então é melhor sair logo. Assim, tem uma meia dúzia de ministros aí que podem ser substituídos por diferentes razões, né? E o Dino, porque vai para o Ministério da Justiça, aí vai para o Supremo, aí volta a questão de se vai ou não dividir o Ministério para fazer a pasta específica da segurança pública e tal. Eu, desde o início, apostava no Lewandowski. Eu achava assim, que o Lula ia querer, como substituto do Dino, alguém com a estatura do Dino, e nada melhor do que um ex-ministro do Supremo para substituir alguém que foi para o Supremo. Depois me disseram que não, que a Gleisi poderia vir para o Ministério, estava muito forte. A Gleisi ontem já teve encontro com o Lula, já saiu dizendo que não, vai continuar na presidência do PT. E continua se falando em Simone Tebet, mas eu acho que o Lewandowski tem... A Simone Tebet está bem onde está, ela tem boa relação com a Haddad, né? E ela não assim, nem ela nem a Gleisi, embora sejam mulheres, e mulheres com sua competência demonstrada em outras áreas, mas elas não são excelências, a excelência delas não é no campo jurídico, né? A Simone é formada em direito e tudo mais, mas está lá no Ministério do Planejamento. A Gleisi já foi ministra-chefe da Casa Civil da Dilma. Agora, elas não são exatamente juristas, né? E talvez o Lula queira um grande nome jurídico, né, da área jurídica, para o Ministério da Justiça. E aí o Lewandowski é, sem dúvida, o candidato mais indicado, se o critério for esse, né? Se quer um nome com grande saber jurídico.